Bem, pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os transgênicos e as suas aplicações, esses organismos que são bastante utilizados para fins alimentares, como também para fins terapêuticos. Como a gente pode identificar um organismo transgênico? Bem, quando a gente está falando de um organismo geneticamente modificado com ou mais gene de outra espécie, certamente a gente está se referindo a um organismo transgênico. Como mesmo essa imagem ilustra, determinada espécie de planta, em síntese laboratorial, acaba recebendo o gene de outra planta, formando assim um processo de transgenia, um processo aqui na formação de um organismo transgênico. Esse processo ele envolve a engenharia genética, né, a tecnologia do DNA recombinante, que é utilizada para a reprodução de um organismo transgênico. Nesse processo, a gente utiliza ferramentas como o plasmídio, que é o DNA circular bacteriano, as enzimas de restrição, que servem para cortar a molécula de DNA, a eletroforese, que serve para diferenciar o tamanho e a diferença de potencial também elétrico. As enzimas ligase, que servem para ligar uma molécula de DNA a outra. Bem, aqui está em síntese, basicamente o que ocorre é esse processo aqui, onde a gente tem o isolamento do DNA bacteriano. Esse DNA ele vai ser estimulado para que seja clonado, a replicação dele, ele irá ser clonado e vai replicar aqui. Nessa quarta etapa, a gente vai ver a extração desse gene de interesse dessa bactéria e a inserção dele no tecido da planta, formando assim uma nova espécie de planta, né, uma planta transgênica, onde vai haver a sua reprodução dessa planta. E sobre a eletroforese, falando ela aqui mais um pouquinho, é o processo que permite separar o DNA de acordo com seu tamanho e carga elétrica. Esse processo aqui, ele é bastante importante na hora da separação do DNA, para a gente separar as partículas do DNA, porque, por exemplo, esse DNA ele é colocado em cima dessa matriz, a qual é submetido a uma luz ultravioleta, e de acordo com seu potencial elétrico, essas partículas elas vão migrar para o polo positivo, favorecendo assim a diferenciação das suas partículas menores com as partículas maiores. Isso é muito bacana na questão de diferenciar as partículas do DNA, para poder assim, consequentemente, ligar ela uma molécula a outra. Em relação a usar o processo de transgenia para fins terapêuticos, é bastante conhecida a questão da insulina humana, onde a reprodução de insulina humana transgênica, por exemplo, é colocado um plasmídio vetor que, junto com o gene da insulina, esse gene, esse plasmídio é inserido dentro da bactéria e essa bactéria agora ela está responsável por produzir esse hormônio, essa insulina aí que é muito importante, ela é responsável por controlar o açúcar no sangue. Em seguida, a gente vai estar resolvendo essa questão do Enem-PPL de 2017. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação gênica em laboratório, o gene de resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta é resultante da intervenção é classificada? Bem, nessa parte aqui, onde diz que a partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene de resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, ou seja, aquele gene que estava com resistência às pragas, ele foi inserido nessas plantas cultivadas. E quando há esse processo de inserção de um gene de um organismo em outro organismo, a gente está falando do processo de transgenia, resultando assim a alternativa correta, a letra E, transgênica. Enem 2012. Vamos resolver a outra questão aqui, que também trata do processo de transgênicos.
O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência da alternativa A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Alternativa B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Alternativa C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Da alternativa letra D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. Alternativa E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Bem, essa questão aqui a gente teria que lembrar, além do processo de transgenia, um pouquinho da síntese de proteína, onde a gente tem a função do RNA em relação a levar o RNA mensageiro, levar as informações até o gene. Há uma vez que o processo de transcrição do plasmídio dentro do núcleo e no citoplasma ocorre a tradução do RNA mensageiro, resultando assim como alternativa correta a alternativa letra E. Bem, pessoal, esse foi uma pequena síntese do que trata os transgênicos, no geral, esse OGM, geneticamente modificado, com um ou mais genes de outra espécie.